Olá amigos, tudo bem com vocês? Hoje o nosso tema é saúde e bem-estar. E para entendermos o que promove essa saúde, esse nosso bem-estar nessa vida material, é necessário conhecermos a estrutura da mente, ou seja, de que maneira que a mente age nesse nosso corpo carnal e na matéria em nossa volta, ou seja, em tudo aquilo que está nos envolvendo e que pode provocar uma certa reação no nosso físico, no nosso organismo. Tá? Então, nesse vídeo, nós vamos falar sobre como a mente esculpe o corpo carnal. E antes, vamos entender o que é mente e que a matéria é solidificação da mente. De acordo com a postura mental, há uma reação tanto no fenômeno material quanto no fenômeno carnal. Ou seja, de acordo com o estado nosso dessa mente, tá, vai manifestar alguma coisa à nossa volta na matéria, no nosso entorno, e também poderá manifestar alguma coisa no nosso corpo, certo? No nosso organismo. Esse é o procedimento, do que nós temos que entender, que essa mente atua sobre nós. Daí podemos compreender a materialização de fenômenos indesejados provocados por um complexo trabalho do subconsciente. E como essa mente esculpe o corpo carnal? Através de ideias, através daquilo que idealizamos. Tudo o que idealizamos e desejamos ardentemente manifesta-se no nosso mundo material. E se formos observar, o número de indivíduos com alguns transtornos mentais vem crescendo e muito, devido às grandes expectativas frustradas. E para isso é necessário entender como tudo isso ocorre em nossa mente. É através de estímulo. Manifestamos simbolicamente no corpo carnal, ou seja, projetamos segundo a lei da afinidade, e através de nossa atmosfera pessoal, o pensamento e a ideia que se transmite por intermédio da atmosfera ao nosso redor. Admitindo a estrutura da mente, que quando aquilo que se idealiza na mente manifesta-se no mundo material, compreenderemos que na mente está incluído quase que totalmente o subconsciente, que não é percebido pelo consciente. É por isso que acontecem casos em que a pessoa é vítima de uma doença, sem nunca ter pensado nela. Desta forma, é necessário saber que tenhamos ou não consciência disso, os pensamentos ou ideias acumulados em nosso interior estão sendo ininterruptamente emanados ao nosso redor. Isso é um fato. E aí vem a pergunta, e o que diz a lei da afinidade? Simples, ela afirma que ocorre atração por aquilo que se assemelha à nossa mente. O semelhante se atrai, não semelhante se repelem. São, na verdade, sentimentos vários aflorando. Temos um arquivo enorme chamado memórias, alojado no nosso subconsciente, e é de lá que emergem esses sentimentos. Sentimentos hostis, ruins, sentimentos bons, belos, influem em nossa saúde mental e no bem-estar. E como consequência, aparecem no corpo físico ou também em nossa vida cotidiana. Além dos sentimentos, temos as sugestões vindas da mente coletiva, das provocadas pelas propagandas e remédios, pelas notícias sobre doenças, a facilidade de se comprar medicamentos sem receitas médicas, sugestão provocada por palavras faladas, escritas ou pela atmosfera. É uma espécie de transmissão de ideia e conforme a sensibilidade maior ou menor da pessoa receptora, será maior ou menor a influência da sugestão recebida. Então nós vivemos nesse mundo sob um conceito de sugestão grandioso. As coisas influem na nossa vida pela sugestão, aquilo que você vê, aquilo que você assiste. Então, nós precisamos entender isso de uma forma que nos proteger. É assim que deve funcionar. Nós não podemos ficar, à mercê de tudo aquilo que aparece na nossa vida, pois isso poderá nos gerar problemas de saúde, problemas do nosso bem-estar, na nossa vida cotidiana. Um exemplo.
Como o corpo carnal tem vida orgânica, sentimento de ódio vai refletir no estômago ou talvez no intestino. Temos muitos relatos que nos chegam de indivíduos que, quando avistam alguém detestável, começam a tossir e até sentir náuseas. É a influência daquilo que nos chega até a nossa mente. Tudo isso são reações, são respostas a esse estímulo mental. E como solucionar? Quais as ações a serem tomadas para evitar tudo isso e não chegarmos ao estresse? E quanto à reação? Ela é ruim? Não, ela é um mecanismo de defesa. Mas não é aconselhável estacionarmos aí. Precisamos elaborar ações para que a nossa homeostase, ou seja, homeóstase, né? Ou seja, o equilíbrio do corpo orgânico se mantenha. Essas ações precisam ser elaboradas através do entendimento da nossa própria mente, do entendimento das leis mentais, mantendo a mente sempre com pensamentos positivos, pronunciando palavras positivas, com energia, impondo toda a força da mente consciente para criar uma reação saudável na mente e no corpo físico, utilizando como intermediário o próprio subconsciente. Para que essas palavras positivas sejam gravadas profundamente no subconsciente, é necessário que sejam pronunciadas com energia, com todo o fervor. Pronunciar repetidas vezes palavras da verdade. As palavras da verdade devem ser recitadas uma vez em voz alta, quando não há ninguém para ouvi-las, fazendo com que elas penetrem no subconsciente através dos órgãos auditivos. Falem, se expressem, façam com bastante fervor, com bastante fé, porque elas vão ser armazenadas no nosso subconsciente e assim elas vão reagir num momento determinado, quando houver a oportunidade. Depois, devemos continuar pronunciando mentalmente com a força inabalável da concentração mental, aumentando cada vez mais a força do pensamento. Palavras da verdade, as quais encontramos em livros de autores como Joel Goldsmith, como Napoleão Hill, como Masaharu Taniguchi, entre outros autores e pensadores. Há pessoas que têm obtido maravilhosos resultados recitando apenas palavras da verdade. Encontram a sua saúde, encontram o seu bem-estar, sempre com palavras positivas, palavras que nós encontramos nesses livros que falam positivamente, que sejam de autoconhecimento. Yogananda é um yoga e guru indiano. Ele diz que, transmitindo palavras da verdade à consciência universal presente nas profundezas da alma, ou seja, nas profundezas da sua essência, falando para você mesmo, do seu interior, do seu eu verdadeiro, com toda a força e se libertando de todas as incertezas, dúvidas e temores, pode-se obter maior longevidade. E diz que a luz que conduz as palavras da verdade para dentro do subconsciente e da consciência universal, para dentro da sua essência, é a concentração da atenção, o fervor, a fé. Muitos buscam terapia física, mas se não houver energia vital, os remédios e tratamentos físicos não produzem efeito algum no corpo humano. Portanto, apenas a energia vital oferece a cura. Todos os métodos externos estimulam o corpo e apenas auxiliam a atuação da energia vital. Nota-se que, na ausência da energia vital, as terapias físicas são totalmente ineficazes. É o caso, por exemplo, de um cadáver. Pode ministrar medicamento neles de qualquer jeito. Não haverá nenhuma reação porque não há energia vital. Recuperar a saúde pela força de vontade não é com a força mental que efetua a cura. É a energia vital, estimulada pela mente. A força da palavra e a concentração do pensamento devem ser efetuadas baseadas no método de concentração mental, de modo que o pensamento passe pelo subconsciente e atinja a consciência cósmica, fazendo com que a sua substância, a energia vital, seja induzida para a direção desejada. É a mentalização. Faça uma mentalização
e entram nisso. Faça com que as coisas penetrem no seu subconsciente. Para impedir a manifestação desses transtornos mentais que provocam o desequilíbrio do corpo orgânico, devemos viver com gratidão e promover a alegria do próximo. Isso é fundamental. Todos aqueles que vivem com gratidão, com alegria, eles contagiam aqueles que estão à sua volta, e isso volta a eles mesmos, promovendo a sua saúde e seu bem-estar. O homem não é um simples corpo canal. Ele é um canal por onde fluem atributos divinos. É preciso purificar o interior desse canal para que nele fluam abundante os atributos que gerarão saúde e bem-estar. E essa purificação é realizada com a mente iluminada e alegre. Agora nós pedimos encarecidamente que vocês deixem seus likes, façam seus comentários, inscrevam-se no canal. Isso é muito importante para nós, pois nos ajudam a ter maior visibilidade no YouTube e com isso levarmos essa verdade a um número cada vez maior de pessoas. Até a próxima semana, quando estaremos aqui com um novo vídeo, e muito obrigado.